Tudo tanto! Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou o Danilo Rattori. Depois de um bom período aí de data FIFA, o Brasil tomando baile, Soteldo dando baile, hoje é dia de pré-jogo porque amanhã o Santos volta a campo, embalado por 3 vitórias seguidas pelo Campeonato Brasileiro, para sair, enfim, dessa situação complicada. Vai ser um jogo de volta na Vila Belmiro também, muito importante, contra um adversário bastante complicado. É o tipo de adversário que, quando chega lá no começo do ano, você vai olhar a tabela para fazer as contas e você coloca, o jogo contra o RB Bragantino em casa tem que fazer 3 pontos, mas não é assim. O RB Bragantino vem muito bem, é vice-líder do campeonato, segundo colocado, e de uma sequência muito boa de vitórias, de jogos invictos, inclusive, dentro do Campeonato Brasileiro. Não perde desde o jogo contra o Bahia, dia 20 de agosto, então faz um bom tempo que o RB Bragantino não perde. Nessa sequência, venceu o Cuiabá em casa, venceu o Grêmio em casa, venceu o América Mineiro fora, coisa que o Santos não conseguiu fazer, venceu o Palmeiras em casa, o Santos venceu o Palmeiras fora, enfim, empatou com o Atlético na Arena, coisa que é sempre difícil. Então vamos falar deste Santos e RB Bragantino, jogo na Vila Belmiro, amanhã, quinta-feira, dia 19 de outubro, às 20 horas, horário de Brasília, 8 horas da noite do horário de Brasília. Um jogo que o Santos vem desfalcado de novo, mas não vai ser, espero, algo tão drástico quanto foi contra o Palmeiras, quando o Santos conseguiu vencer fora de casa. Então, torcemos para que essa volta à Vila Belmiro seja auspiciosa, seja uma boa volta e que o Santos consiga ampliar essa maravilhosa sequência de vitórias. Falemos então de Santos e Bragantino na Vila Famosa. Antes, peço sempre, se inscreve no canal. Se você não for inscrito, deixe o seu like, compartilha e dê o seu palpite para a escalação, para a partida. A escalação que nós já temos aqui, uma possibilidade. Santos que, como eu falei, tem desfalques. O mais sentido é Tomás Rincon, o volante que acabou se firmando nesse time do Santos, assumiu a faixa do Z, a faixa de capitão do Zito, marcou 2 gols bastante semelhantes nos 2 últimos jogos, nas 2 últimas vitórias do Santos, gols importantes também, mas mais do que isso, né, coloca uma liderança nesse time, impõe uma marcação mais forte contra o meio-campo adversário, e o meio-campo que é perigoso do Bragantino. Então o Santos deverá ter mudanças. Segundo aqui a Gazeta Esportiva, o GE, novamente o Marcelo Fernandes estudou o adversário. Marcelo Fernandes, que inclusive completa aí 1 mês de trabalho, né, com 3 jogos, 3 vitórias, maravilhoso mês, mas que começa agora uma sequência bem mais complicada, assim, principalmente pela sequência de dias mesmo. Santos que estava jogando só em fins de semana, agora vai ter aquele intervalo mais quarta e domingo. Vamos ver como será o trabalho do Marcelo Fernandes nessa escalação que eu trago aqui. Eu já peguei a do GE e a da Gazeta Esportiva, e a do UOL também. E a possibilidade maior, segundo o próprio UOL, do Lucas Mussetti e da Gabriela Brino, é a substituição de Rincon por Dodi. Então, Rincon não poderá jogar por ter tomado o 3º amarelo, também está vindo da convocação da seleção, das eliminatórias da Venezuela. Então, para Marcelo Fernandes, a entrada de Dodi seria mais interessante por ele não ser exclusivamente marcador. O natural seria pensar que o Rodrigo Fernandes assumiria, o Rodrigo Fernandes, que é um grande marcador, mas não vinha bem nas partidas que estava entrando. Ele, claro, sempre toma muitos cartões, mas estava também cometendo muitas falhas. Então o Marcelo Fernandes parece ter optado por Dodi para compor aquele meio de campo que a gente já está assim, acostumado na questão de 5, né, dos 3 jogadores mais recuados, os 5 no meio de campo. E aí, possivelmente, teremos a entrada de Maxi Silveira, já que o Morelos, que foi titular na última partida, já se machucou, teve uma lesão. E o Soteldo também vem da seleção venezuelana, então deve começar no banco,
talvez ainda entre durante a partida, o Soteldo que destruiu no jogo contra o Chile, deu 2 assistências, marcou um gol, então deve ser uma opção mais pro final da partida. Assim, o UOL dá a provável escalação do Santos com João Paulo no gol, Joaquim, João Basso e Dodô de volta para fazer essa função de terceiro zagueiro. Lucas Braga segue nessa ala direita, com Dodi, Jean Lucas Lima, que volta também de suspensão no jogo contra o Palmeiras, né? Ele foi suspenso no jogo contra o Vasco, e Kevson, Maxi Silveira e Marcos Leonardo. Então esse é o time provável que o UOL de Gabriela Brino e Lucas Mussetti nos dá. Lembrando então que nesse contexto o Jean Lucas vai ter que voltar um pouco mais para marcação, porque o Dodi marca menos que o Rincon. Então o Jean Lucas vai ter que correr um pouco mais. O Lucas Lima vai acabar se afastando um pouco, possivelmente, né? Assumindo essa titularidade, mas é importante que ele ajude a compor o meio de campo. E o Lucas Braga vai continuar fazendo aquela função de cobrir boa parte do campo, até pela sua condição física. Interessante aqui o Maxi Silveira, né, que deu a assistência para o Marcos Leonardo no gol da vitória contra o Palmeiras, mas também perdeu um gol na cara do Everton. Méritos pro Everton que saiu bem, mas era um gol que o Maxi Silveira não podia ter perdido. E vai ter aí o seu primeiro jogo como titular do Peixe. Vai ser muito interessante ver como ele entrará. Na Gazeta Esportiva, também essa mesma escalação, com algumas possibilidades. No caso, no lugar do Dodi, talvez o Rodrigo Fernandes como titular, segundo a Gazeta Esportiva, e no lugar do Maxi Silveira, o Mendonça, que se recuperou de lesão. Já possivelmente vai no banco, eu acho que o Silveira vai ganhar essa opção. E aí, nós temos esse cenário do time titular do Santos, com a volta de Dodô na zaga e dessa terceira zaguice, digamos assim. É o time com a mesma estrutura que vem se apresentando e conseguiu essas outras 3 vitórias. Mas a presença do Dodi talvez seja uma intenção do Marcelo Fernandes de ter mais a posse de bola. Eu li, não sei em qual dos portais agora, mas que existia aí essa preocupação do Marcelo Fernandes de conseguir mais a posse, já que nas 3 vitórias do Santos, o Santos conseguiu os triunfos dando a bola para o adversário, e não sei se ele encontra isso dentro da Vila Belmiro como uma boa opção. Particularmente, eu acho que é uma opção válida. Se ele estudou e acha que o Red Bull Bragantino não sabe jogar com a bola no pé, que dê a bola para eles. O importante é o Santos conseguir essa transição, que vem se mostrando eficaz, né? E também seguir na bola parada. Seria importante que o Santos não tomasse gols, já que o Santos toma gols faz muito tempo. Eu acho que desde o 0-0 do Paulo Turra contra o Blume, que o Santos não passa a partida inteira sem tomar gols. E se foi esse jogo, vocês lembram bem, foi um jogo tenebroso, né? O Santos já é eliminado, o Blume já é eliminado, enfim. Talvez seja esse jogo, mas que mostra que o Santos vem numa sequência defensiva muito ruim, sempre tomando gols de bola parada, de bola aérea. Vamos ver como que o Marcelo Fernandes pensou nessas opções contra o Red Bull Bragantino. Lembrando ainda que o Santos segue na 15ª colocação, e vai ser interessante porque dos times da nossa parte da tabela, o Santos será o último a entrar em campo. Então, por exemplo, hoje, que quarta-feira que estou gravando, tem um Coritiba e Cuiabá pra gente acompanhar. O Coritiba que está em 19º, 10 pontos atrás do Santos. Cuiabá que está 3 pontos acima. Hoje também às 9h30 tem Goiás e São Paulo. O Goiás que está abaixo do Santos 3 pontos. Seria muito bom que o São Paulo dessa vez fizesse a favor de vencê-lo para segurar lá embaixo. Bahia Internacional também. O Bahia 2 pontos abaixo. O Internacional 2 pontos acima. Então, jogos aí que interessam a essa região do Santos. Tem América Mineiro também. Quem que o América vai pegar? Vai pegar o Botafogo em casa. Seria bom que o Botafogo aí conseguisse uma vitória. E esse Bragantino, que é um Bragantino bastante complicado, está em segundo lugar, 46 pontos. Como eu disse, muitos jogos sem derrota. Venceu aí os adversários mais recentes.
e também conseguiu empatar com o Atlético Paranaense fora de casa. Tem 46 pontos, 12 vitórias, 10 empates e apenas 4 derrotas. Está 9 pontos atrás do Botafogo, que é o líder. Então não espera um jogo fácil, o Bragantino é complicado. E lembrando que a sequência do Santos também não é a mais simples, né? O Santos pega agora o Bragantino, depois pega o Internacional, enfrenta o Coritiba em casa e o Corinthians fora, depois Flamengo, e aí depois pega o Cuiabá em casa, Goiás fora, clássico contra o São Paulo. Então, foi uma sequência que no primeiro turno o Santos foi muito mal, perdeu do Bragantino, empatou com o Inter em casa, empatou com o Curitiba, aquele Curitiba que demorou muito para vencer um jogo, empatou fora, empatou no Couto Pereira, perdeu o clássico contra o Corinthians, perdeu do Flamengo em casa, ganhou do Cuiabá, não, perdeu de 3-0 do Cuiabá também, ganhou do Goiás em casa sofridaço e tomou a goleada do São Paulo. E daí teve jogo contra o Botafogo, perdeu do Fluminense, empatou com o Atlético em casa e perdeu do Fortaleza. Então o Santos teve uma sequência muito ruim nesse período, né, nesses últimos 4, 8, 9, 10, 11, 12 jogos. No primeiro turno, o Santos só venceu o Goiás. O Santos só venceu o Goiás nesses 12 jogos. 13 se contar, inclusive, o anterior que foi contra o Palmeiras. Então o Santos precisa muito ir melhor nessa sequência e começar contra o Bragantino em casa, um jogo bastante importante. Amanhã, às 8 da noite, do horário de Brasília, a transmissão do Premier. Lembrando, se inscreve no canal, se não for inscrito, deixe seu like, compartilha e dê aí o seu palpite. Vamos falar então, só para constar aqui, né, da arbitragem. Lembrando que o Bragantino também tem jogadores como o Sacha. Então, por favor, marquem o Sacha, que eu tô vendo que o Santos vai tomar o gol de lei do ex aí do Sacha. Enfim, a arbitragem de Rafael Claus. O conhecidíssimo Rafael Claus, já apitou vários jogos do Santos, é um árbitro paulista, ele é um árbitro que também tem não sei se reputação é o termo, mas enfim, ele tem status, né? Árbitro FIFA, enfim, e acaba apitando muitos jogos da Série A, muitos jogos do Paulistão. Então, nesse ano já apitou o 0-0 do Santos contra o Palmeiras em casa, o 4-0 que o Santos meteu na Portuguesa, o 1-0 contra o São Bento, que o Santos marcou um gol no finalzinho. Aí ele apitou também a derrota do Santos pro Guarani e a derrota do Santos pro Palmeiras em 1-0 e a derrota do Santos pro Botafogo de Ribeirão Preto também. Mas os 3 últimos jogos que ele apitou foram 2 vitórias e um empate, considerando o retrospecto recente do Santos. É até admirável, né? Ah, tá, o Palmeiras e o Botafogo foi no ano passado. Então, este ano, o Rafael Claus está com uma sequência de 2 vitórias, um empate e uma derrota de jogos apitados por ele, né? No Brasileirão, inclusive, deu um 0-0 no primeiro turno. E no VAR, teremos Igor Júnior Benevenuto de Oliveira. Eu não sei se foi de jogos do Santos especificamente que ele tem apitado, mas ele vai ser o VAR, né, nesse jogo contra o Red Bull. E ele acompanhou do VAR, estava olhando aqui o retrospecto recente dele, mas ele estava no VAR na derrota do Santos pro Fluminense por 1-0 no Maracanã. Eu não lembro se teve lance polêmico nesse jogo, foi o jogo que o Santos tomou o gol do Cano, mas até não jogou tão mal no primeiro tempo, se eu não estou enganado. Mas ele era o homem do VAR de Santos 4, Goiás 3. Então eu já gosto dele automaticamente. Lembrando, né, esse jogo, o Santos começou ganhando de 2-0, tomou um gol do Goiás, depois fez 3-1, tomou um empate no segundo tempo. E aí, nos acréscimos, o Santos fez com um gol de pênalti, um pênalti que muita gente discute aí. Eu acho que foi pênalti, eu acho que de fato o jogador tromba com o jogador do Santos, e eu até não acho que tinha intenção, mas eu acho falta. E mais do que isso, foi o Igor Benevenuto que foi lá e disse que foi falta. Antes disso, ele apitou o Santos 4 Flamengo 1 do Brasileiro Feminino, se não me engano, a semifinal, as quartas de final do Brasileiro Feminino. É um jogo que o Santos venceu, já tinha vencido o primeiro jogo contra o Flamengo fora de casa, acho que 3-1. E aí, de manhã, né, domingo de manhã, o Santos meteu 4-1 no Flamengo. Então, pelo menos os jogos do Santos na Vila, ele deu sorte aí, né? Bom, a depender da sua opinião, o 4-3 ele talvez tenha dado mais que sorte pro Santos. Mas esses serão os 2 árbitros. Lembrando sempre, né? Eu prefiro não ter que falar de arbitragem no vídeo pós-jogo. Então, torcer para que a arbitragem deles seja muito boa e que o Santos
aconteça o que aconteceu com o Santos, que não tem interferência da arbitragem. É isso que eu espero. E no mais, que o Santos vença, né? Será muito importante uma vitória do Santos contra este Bragantino. Até porque, como eu disse, a sequência adiante é muito difícil. Santos que tá aí, né, com esses 30 pontos, precisa de mais 5 vitórias. Se conseguisse vencer principalmente esses 2 jogos em casa, o Santos precisa ganhar, que é Bragantino e Coritiba, aí pode até conseguir 3 empates fora de casa, assim, a situação não fica tão complicada, porque a sequência do campeonato é bastante difícil, lembrando, ainda tem Flamengo fora, Corinthians fora, São Paulo em casa, mas enfim, é clássico, então o Santos tem jogos bastante, Inter fora, o Fortaleza em casa, mas o Fortaleza é sempre chato, então Botafogo líder do campeonato, Atlético Paranaense fora, Fluminense em casa. Então, a parte de cima da tabela, ó, se a gente pegar, o primeiro lugar é o Botafogo, não pegamos, o Bragantino é o segundo, a gente vai pegar agora, o Grêmio a gente já venceu, o Palmeiras a gente já venceu, Flamengo é o quinto, vamos pegar, Fortaleza é o sexto, vamos enfrentar, Fluminense é o sétimo, também vamos, Atlético Paranaense é o oitavo, ainda vamos enfrentar na penúltima rodada. No Atlético Mineiro já perdemos. E o 10º é o São Paulo. Então, entre os 5 primeiros, nós enfrentamos 2 e já vencemos neste turno. Mas dos 10 primeiros, nós só enfrentamos 3. Então, 7 jogos aí bastante complicados, pelo menos, né? Mas jogo no Brasileiro é sempre difícil. Certo, pessoal? Então, amanhã, quinta-feira, dia 19 de outubro, 20 horas, horário de Brasília, 8 da noite. Transmissão pelo Premiere. Vamos ver se vai ser o Odinei Ribeiro, costuma ser, né? Ou, eu gostaria que fosse o Odinei Ribeiro. Santos e Red Bull Bragantino na Vila Famosa, no Templo Sagrado do Futebol. Que venha mais uma vitória do Santos, que o Marcelo Fernandes siga aí no seu trabalho, de tudo que dê certo, consiga segurar esse Red Bull Bragantino, marque bem as bolas paradas, as bolas aéreas, o Sacha, que vai querer meter uma lei do ex. E mais um gol abençoado aí de Marcos Leonardo para nos dar a vitória novamente. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos que assistiram ao nosso vídeo, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito feliz de voltar a fazer um pré-jogo até em meio de semana. O Santos agora vai ter uma sequência, como eu falei, pesada, jogo no meio de semana, jogo no final de semana. Então, começa aí uma sequência difícil, de pouco tempo de trabalho. Lembrando até que, inclusive, nós estamos no dia 18 de outubro, né? E do dia 19 ao dia 31, ao dia 29, o Santos tem 4 jogos em 10 dias, 10 ou 11 dias, né? Então vai ser difícil. Tomara que o Marcelo Fernandes tenha aproveitado bem esse intervalo da data FIFA para preparar o time para essa sequência de jogos que vai vir aí, que vai ser muito pesada. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito obrigado a todos e a cada um de vocês, nossos inscritos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá essa força e deixe seu like, compartilha e dê aí o seu palpite, a sua opinião sobre essa escalação e sobre a partida de amanhã. Obrigado a todos mais uma vez e pra cima deles, abraço!